Pessoal do primeiro ano médio, tudo bem com vocês? Então, conforme eu havia falado na outra videoaula, nós vamos dar sequência no assunto e vamos entrar no capítulo de número 7, que na verdade é uma continuação daquilo que a gente já vem fazendo anteriormente. Então, no caso, função afim, a parte 2 dela, né, função de uma reta, e a gente vai rever algumas coisas, porque algumas delas eu já adiantei, e conforme a gente vai fazendo exercício, elas vão ficando, elas vão aparecendo e vão ficando ali mais explicadas, e agora a gente vai formalizar algumas coisinhas, ok? Então, para a nossa aula de hoje, né, dessa terça-feira, capítulo de número 7, a função afim, a parte 2. Então hoje é uma aula, não vou fazer exercícios, eu vou fazer só a parte introdutória, a parte de explicação de teoria dela. E a gente já viu essa parte de variação da função afim, ou taxa de variação de uma função afim, que é aquele famoso coeficiente angular, que pode ser escrito como letra A, ou pode ser escrito como letra M, ou qualquer outra letra que você quiser, desde que seja especificado que ele é o coeficiente angular, ou coeficiente da taxa de variação. Então, na nossa apostila, a gente já viu isso daí, sobre, né, ter uma função afim, uma função f de x qualquer, do formato ax mais b. Esse formato é o formato de uma função afim, né, que vai automaticamente formar uma reta. Os seus coeficientes a e b são constantes reais, o a tem que ser diferente de zero, para que a minha função ela não seja uma função afim constante, tá? Para que ela tenha ali variação. Para eu falar de variação, o meu a tem que ser diferente de zero, senão não varia. A gente falou isso na aula anterior. Bom, coeficiente angular, ou taxa de variação, é a média de y com relação a x. Aí aparece essa formulazinha aqui que vocês estão vendo, e vai falar, professor, mas fórmula para a gente memorizar? Na verdade, não. Isso daqui eu já conversei com vocês, é o famoso ioiô michôchô, que eu expliquei na última videoaula. Se eu quiser determinar a taxa, o coeficiente da taxa de variação, né, o coeficiente angular, e eu conheço dois dos pontos que passam pela reta, eu consigo determinar meu coeficiente de variação. Aí eu apresentei para vocês essa formulazinha aqui, ó, o famoso ioiô, né, ioiô michôchô. Tá? A única diferença é que aqui ele está usando o A do AX, eu estou usando o M, tanto faz, sem problemas nenhum. Eu falei, a variável, a letra em si, não é tão importante. Mas por que aqui está como fração e aqui está na forma extensiva dela, no caso? Porque esse x, que está aqui entre parênteses, passa para o lado de cá, dividindo, e aí vai ficar desse jeito. A única diferença que eu estou mostrando é que aqui eu chamei de M, ele chamou de A. Aqui ele chamou o valor da função no ponto 2 e valor da função no ponto 1 eu chamei de ponto 1 e ponto 0, dá exatamente na mesma. Tá? Lembrando que esse f de x, né, o valor da função, ele também é o valor do y no gráfico. Então por isso que eu posso escrever ou f de x ou o y aqui. Tá? Então esse aqui é o famoso ioiô michôchô, para vocês entenderem o que eu fiz. Ó. Esse cara passou para lá dividindo exatamente a mesma fórmula. Tá? Então se eu precisar determinar o coeficiente angular e conheço dois pontos que passam pela reta, e não conheço a função em si, né? Só sei que ela é uma reta, x mais b, eu uso ioiô michôchô, ok? Ioiô michôchô, ou isso daqui, mas vocês vão gravar com toda facilidade ioiô michôchô, tá? Vocês vão gravar isso. Coeficiente linear, a gente já sabe também sobre ele, é onde a reta corta ou toca o eixo y, a gente já viu isso também. E o zero da função, ou raiz da função, aí apareceu mais essa formulazinha aqui, que você fala, mas de novo, coisa diferente? Não é nada diferente. Eu expliquei para vocês isso. Quando eu tenho uma função da reta, né, uma função afim qualquer, ax mais b, e eu quero determinar o zero da função, eu falei para vocês pegarem a função, né, do jeitão que ela está escrita, e fazer ela igual a zero. Não foi isso que a gente fez nos exercícios? Aí eu falei para vocês só isolar o x. Nesse caso, eu vou ter que passar esse b para lá, ó. O b vai passar para lá, ele vai passar negativo. E vai sobrar o ax menos o b. O a que está multiplicando vai passar dividindo. E eu vou ter exatamente aqui a raiz, né,
a raiz ou o zero da função quando o x valer justamente o oposto de b sobre a. Esse menos pode ficar aqui na frente do sinal do vínculo, né? Essa barrinha chama vínculo da função, da fração. Então você pode escrever desse jeito. Ou se quiser, você na hora não recordar, é só lembrar que para encontrar o zero da função igual a função a zero. Ok? Calcula a função quando a função vale zero, não é para calcular o f de zero. Calcular quando a função vale zero, aí você determina quem é o x, que nada mais é que o oposto de b sobre a. Ok, gente? Essa aí é a nossa formulazinha que foi apresentada. Na verdade, nenhuma novidade. Coeficiente angular, se você tiver 2 pontos, você usa ioiô bichoxô. O coeficiente b, onde corta o eixo y, o zero da função basta igualar a função a zero. Ok? Uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente é justamente isso daqui quando você estiver trabalhando com ângulos, no caso, né? Nem sempre você tem os 2 pontos aqui, o ponto destacado aqui no gráfico. Pode ser que diga que a reta tem uma inclinação de 30 graus em relação ao eixo x, ou que a reta tem uma inclinação, sei lá, de 60 graus em relação ao eixo x, ou seja, ele vai te dar um ângulo que aqui está determinado por alfa, ok? Caso você conheça o ângulo alfa e não conheça pontos para usar ioiô michôchô, você também pode determinar o coeficiente angular fazendo a tangente desse ângulo alfa, que por sinal o valor da tangente do ângulo, caso seja dado esse ângulo aqui de inclinação, né? Se você conhecer o ângulo de inclinação, você aplica a tangente nesse ângulo, o valor que você obtiver ali é o seu próprio coeficiente A. Agora, uma coisa importante para não errar no futuro é que você sempre vai enxergar o ângulo entre a reta e o eixo x, e esse ângulo precisa estar ao lado direito da reta, tá? Porque é muito comum quando a reta é decrescente, o aluno pegar o ângulo aqui, ó. Não, é sempre pelo lado direito da reta, perceberam? Ao lado direito da reta. Tá? Então, se você conhece o ângulo, você aplica tangente nesse ângulo, vai te dar exatamente o mesmo valor do coeficiente angular A ou M, depende da letra que você utilizar. Tudo bem até aí? Tem alguma maneira de a gente calcular isso? Tem. Vamos supor que você não tem o ângulo, mas você tem pontos, nada mais vai ser do que você pegar e fazer isso aqui. Ó. Você tem ponto aqui, tem um ponto ali. Você forma um triângulo retângulo. Lembra que trigonometria elementar, seno, cosseno, tangente, ela funciona para triângulos retângulos? Lembra disso? Então, se você não tiver necessariamente esse ângulo, mas você precisar calcular por triangulação, basta você pegar 2 pontos da reta. Esses pontos precisam ser pontos conhecidos, né? Você precisa conhecer esses pontos. Não quero. Você vai perceber que na verdade o ioiô michôchô, ele é o que? Aqui está o ioiô, só que eu chamei de y1, y0, ioiô. O que é o ioiô? É a altura do cateto oposto. O ângulo está aqui, esse cara é o cateto oposto. Percebam que aqui eu tenho um triângulo, tá? Ioiô nada mais é do que a altura do cateto oposto. O que é o xoxô, que lá eu chamei de x1, x0? É o comprimento do cateto adjacente ao ângulo. Quando eu faço cateto oposto sobre cateto adjacente, eu obtenho a tangente do ângulo alfa em questão, e a tangente do ângulo alfa nada mais é do que o coeficiente angular. Então, na verdade, não tem muito segredo. Parece novo, você fala assim, senhor, não estou entendendo ainda. Fiquem tranquilos, que a gente ainda vai fazer exercício sobre isso, tá? Mas é muito, muito, muito tranquilo, é muito trivial, tá? Porque na verdade não são coisas distintas umas da outra, são as mesmas coisas, só que mostradas ou algebricamente ou geometricamente. O ioiô michôchô está aqui, ó. Nada mais é que a altura do cateto oposto e o comprimento do cateto adjacente. Quando eu faço cateto oposto sobre cateto adjacente, eu tenho tangente do ângulo alfa. A tangente do ângulo alfa é o coeficiente angular. Perceberam como é que é tranquilo? Tá? Isso vale também... uma coisa importante que a gente vai falar aqui. Se a sua reta é crescente, o seu A, coeficiente angular, é positivo. Eu vou mostrar isso no GeoGebra. Caso a sua reta seja decrescente,
Eu acabei de falar no slide anterior que você precisa olhar o ângulo que forma entre a reta e o eixo X sempre pelo lado direito, Só que percebam que aqui vai dar um ângulo obtuso, maior que 90 graus. Tá? É um ângulo que se fosse olhar no quadrante da trigonometria, ele está no segundo quadrante, tá ok? É um ângulo obtuso, ele está entre obtuso e raso, na verdade. No segundo quadrante a tangente é negativa. Então, você pode realizar os cálculos lindamente do lado de cá, ó, a ioiô, o mi, né, que vai ser o a, xoxô, que está aqui embaixo. Só que o único cuidado que você tem que ter é o seguinte: calcule normal. Achou, pegou por aqui que é mais fácil do que tentar formar um triângulo retângulo do lado de cá, vai dar um trabalho enorme, aqui é mais fácil mesmo. Achou a tangente, não se esqueça que como essa reta é decrescente, você calculou por aqui, você vai achar uma tangente positiva. Mas como a reta é decrescente, você considere que o valor dele é negativo. Então vamos supor que você fez aqui, sei lá, deu raiz de 3 sobre 3. Tá? Mas essa reta é decrescente, então o seu A é menos a raiz de 3 sobre 3. Tudo bem, é bem tranquilo. Fiquem em paz. Nós vamos fazer exercícios depois, vocês vão ver que é bem tranquilinho isso daqui. Então, até agora, o que eu falei para vocês? Eu expliquei até agora sobre a questão das funções. Se ela for crescente, ó, crescente, o seu coeficiente angular A é positivo. Se ela for uma reta decrescente, o seu coeficiente angular A ele é negativo. Eu expliquei que aonde a reta corta o eixo Y, ou aqui, esse é o seu coeficiente linear B. O zero da função é onde a reta corta o eixo X, tá? E eu posso encontrá-lo direto, sem muitos cálculos, sempre fazendo o oposto de B sobre A, né, os coeficientes da função afim. E eu expliquei também que você pode encontrar o coeficiente angular ou taxa de variação fazendo no ioiô, mi-xoxô, ok? Desde que você conheça dois pontos dessa função. Perceba que você precisa necessariamente conhecer dois pontos dessa função. Vamos continuar. O que vem agora? Sim, o gráfico definido por mais de uma sentença, né? Na verdade, aqueles gráficos que a gente estava estudando ele no começo, de função que subia, descia, falava quanto que o gráfico é crescente, quanto que o gráfico é constante, de qual intervalo o gráfico é decrescente, é que na verdade aquilo é definido por mais de uma função, é uma função dividida em períodos, né, em intervalos. Então aqui eu tenho um exemplo bem clássico, não se assustem. Não começa a falar, meu Deus do céu, mais coisa que isso aqui é muito tranquilo. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma função f de x, tá? E ela é definida por dois intervalos. Ou seja, se o seu x for menor ou igual a 1, a função vale sempre 2. Calma que eu já vou explicar. Numa outra situação, se o seu x passar de 1, a função vale x mais 1. Então o que na verdade acontece é o seguinte, a função é construída por infinitos valores, né? Uma função de real em real, tá? Domínio conjunto dos reais, o contradomínio conjunto dos reais também. Então a gente vai utilizando quaisquer valores para x. Então se nesse exemplo aqui em questão, se os valores que você escolher para x for menor ou igual a 1, por exemplo, menos 3, menos 2, 0,5, 0, 0,8, 0,9, 1, essa função sempre vai valer 2. É uma função constante, já comentei isso com vocês na outra videoaula, porque eu não tenho coeficiente angular, ele não aumenta nem diminui, é constante, é paralelo ao eixo x. Se você usar valores para x nessa função, só que o valor for maior que 1, por exemplo, 1,1, 1,5, 2, 8, 10, 100, 1000, em vez de você falar que a função vale 2, a função vai valer x mais 1, ou seja, você pega o x que você escolheu maior que 1, substitui aqui. Por exemplo, eu quero escolher um x igual a 2. Então 2 é maior que 1, não é? Então você tem que usar essa parte aqui, vai ficar 2 no lugar do x mais 1, que vai valer 3. Em outras palavras, você vai ter uma primeira parte da função. Isso aqui é a parte da primeira função. Percebam que aqui o limite é 1, perceberam? X até 1, maior ou igual a 1. A função sempre vale 2. Então lá atrás, menos 3, menos 2,
menos 1,5, menos 1,4, menos 1, menos 0,8, menos 0,5, menos 0,1, 0, sei lá, aqui 0,2, 0,4, 0,5, 0,8, 0,9, 1. Então todo esse intervalo lá do menos infinito até o 1, a função vale 2. Então sempre dá uma reta infinita aqui constante. Ok? Como aqui é menor ou igual a 1, bolinha fechada. Então aí essa primeira parte, essa primeira função para aqui. A segunda função vai gerar um segundo gráfico. Percebam que quando o x for maior que 1, percebam que o 1 no x aqui, que é o domínio, está bolinha aberta porque tem que ser maior que 1. Porque a bolinha fechada ficou para a primeira parte da função. Aí a partir daqui, ela tem o coeficiente angular que é 1. Positivo, então essa reta é crescente, ela vai ter esse formato aqui, Então, essa parte da função dá esse gráfico. Essa outra parte da função dá esse gráfico. E aí a gente faz o quê? Junta as duas. Pega esse gráfico, junta com esse gráfico e a gente tem esse daqui. E aí percebam que nada mais é do que a primeira parte da função unida à segunda parte da função. Então essa função aqui a gente diz que ela é uma função definida por mais de uma sentença. Tem duas sentenças. Ela tem um comportamento constante lá do menos infinito até igual a 1. Constante, isso aqui é uma reta que se prolonga. E a partir de maior que 1, ela é uma reta crescente. Então isso aqui a gente também vai fazer exercícios um pouquinho mais para frente. Mas perceberam que não tem segredo nenhum. É fazer o gráfico de uma parte, fazer o gráfico da outra e juntar os dois. É claro que a gente não vai fazer os dois gráficos, a gente vai fazer direto numa coisa só. A apostila estava fazendo assim para diferenciar. Perceberam que é fácil? Muito tranquilo, né? O que mais que a gente tem aqui? O que temos? Sim. E por fim nós vamos ter o estudo dos sinais de uma função. Tá? Então a gente viu até aqui coeficiente angular, vimos coeficiente linear, vimos o zero da função, vimos que quando nós temos dois pontos eu consigo encontrar, sem fazer muitos cálculos, o coeficiente angular, usando a formulazinha do ioiô michoxô. Vimos que também dá para encontrar o coeficiente angular a partir do ângulo de inclinação dessa variação em graus entre o eixo x e o lado direito da reta. Sempre tem que pegar o ângulo à direita, tá? E tomando aquele cuidado, se ele é crescente, positivo, se for decrescente, negativo. O que nós vamos fazer agora? Eu vou mostrar para vocês essa aplicação para ficar um pouco mais visível no GeoGebra. Nós vamos voltar lá no GeoGebra, tá? Então nós vamos passar para o nosso amigo GeoGebra, tá aí na tela para vocês. E eu vou construir uma função qualquer ali para evidencializar isso melhor. Agora esses outros detalhes do ioiô michoxô, a gente já fez alguma parte na videoaula anterior, vai ficar para a próxima videoaula, que vão ser exercícios. Então o que eu preciso que vocês entendam para esse primeiro momento é que eu tenho as variações ali, que os coeficientes fazem o que com a reta e o que é o coeficiente b, o que é zero da função, o que o coeficiente a faz na minha função. Tá? Eu vou de novo no GeoGebra, tá ok? E lá eu vou construir a função. Vocês vão estar acompanhando comigo nesse pedaço aqui, na caixa de entrada. É aqui que vocês vão acompanhar e vocês vão visualizar aqui no gráfico. Eu vou usar um outro recurso do GeoGebra para ficar um pouco melhor. Eu vou construir controles deslizantes. Eu vou fazer um controlinho aqui, vai ficar aparecendo para vocês, vai ser A, que vai ser o coeficiente A, inicialmente igual a 1, tá? Isso aqui depois quem quiser brincar no GeoGebra pode brincar. Eu vou fazer um intervalo um pouquinho maior, de menos 10 até 10 positivo. Criei esse controle deslizante aqui em cima, tá? Aqui eu consigo mexer nele, tá vendo? Percebam que à medida que eu mexo aqui em cima, aparece também aqui do lado qual é o valor do A, tá ok? Isso aqui é um controle deslizante. Calma que a gente já vai utilizar ele. Aqui no 1 por enquanto. Vou criar um segundo controle deslizante, que por sinal vou deixar aqui embaixo para ficar visível um pertinho do outro. Já vai ser o próprio B, que vai ser o coeficiente linear B. Eu vou fazer ele aqui de menos 7. Isso aqui é o limite, tá, gente? Eu posso colocar de menos 1 milhão a 1 milhão. Posso botar o número que eu quiser ali dentro, ok? Pronto, tá aqui embaixo. Aí vocês vão ver que eu consigo deslizar ele. Eu posso mexer nele, eu posso
deslizar ele, que no caso o máximo é 7, o mínimo aqui é menos 7. Esse valor também aparece aqui do lado, e o outro que eu selecionei de 10 a menos 10, ok? Tudo bem até aí? Eu vou deixar aqui no 1. Difícil acertar. E vou deixar aqui no 0. Aí. E aqui embaixo, na caixa de entrada, eu vou criar uma função, né? Vou fazer a linda função, no caso é a função f de x, que a gente já havia brincado com ela, igual. Aí, como eu estou usando esse controle deslizante, né? Que está aqui o coeficiente angular e o coeficiente linear, vou fazer exatamente a função do tipo ax mais b. Não é isso que a gente tem feito sempre? Ax mais b. E percebam que esse a é justamente o a que está aqui. Esse b, que é o coeficiente linear, é justamente o b que eu vou controlar aqui. E essa parte de baixo, essa linha de baixo que está depois dessa setinha, que é o então, é a função a partir dos valores que eu determino aqui nos controles. Então, por exemplo, por que só está 1x? Porque o b vale 0. Certo? E o a vale 1. Só que na verdade 1x é a mesma coisa que x. Então a f de x vale x. Isso aqui é a função identidade, que eu já falei, que é a reta bissetriz. Agora a gente vai mostrar para vocês, o GeoGebra vai deixar isso um pouco mais visível. Eu vou mexer no coeficiente angular, no a. E o valor que eu colocar aqui, vocês vão perceber que essa reta, ou ela vai cada vez se tornar mais crescente, menos crescente, constante, ou ela vai ser decrescente, tá ok? Então vocês vão olhando a reta e aqui vai aparecer a função. Percebam que eu não vou mexer no b, o b vai continuar sendo 0, ele não vai aparecer aqui na frente, ó. Vamos mexer na função, eu vou aumentar, ó. Isso aqui bonitinho, ó. 2, a igual a 2, aqui ó, 2x, a x é igual a 2x, tá? Porque o a vale 2. Perceberam que conforme eu aumento o meu a minha reta, ela vai ficando cada vez mais inclinada, ó. À medida que eu vou aumentando esse o meu a agora está valendo 7. Está muito inclinada essa reta. Se eu começo a diminuir o meu a, ela vai deixando de... percebam? Aqui é 0,1. Está aqui do lado para vocês, 0,1x, o coeficiente angular é 0,1, um décimo. Ela já está quase encostando no eixo x. Se eu zerar o coeficiente angular, ela vira uma reta paralela ao eixo x. No caso, ela está em cima do eixo x, porque o b também vale 0, então essa função aqui na verdade é 0. 0x mais 0. Então a reta está aqui em cima. Daqui a pouco eu desloco ela. Vou deixar ela negativa, ó. Quando eu deixo ela negativa, percebem? Olha o sinal de menos aqui na frente, ó. Sinalzinho de menos. Sinalzinho de menos bem pequenininho aqui. Aqui fica mais fácil de observar. Quanto mais negativa essa reta for, ó, mais decrescente, ó. F de x, ela está decrescendo, está indo para baixo. Então o que o coeficiente a, que é chamado de coeficiente angular, ele faz? Ele mexe na inclinação da reta em relação ao eixo x. Perceberam isso? A maior que 0, positivo, reta crescente. A menor que 0, negativo, obviamente, reta decrescente. Deixa eu colocar esse cara aqui no 1 de novo, ó. Deixa eu deixar no 2. Fica mais perceptível. Pronto, 2. Agora eu vou mexer no coeficiente linear. O coeficiente linear não mexe na inclinação da reta. O coeficiente linear, ele mexe aonde a reta corta o eixo y. Então, o que o coeficiente linear faz é mexer no coeficiente y. Ok até aí, gente? Então, eu vou mexer nesse cara aqui, ó. Nesse cara que eu vou mexer. Então, vamos começar a trabalhar com ele. Cancela isso aqui. Acabei criando um outro controle sem querer. Tá? Percebam que aqui por enquanto eu não tenho B. Agora eu vou mexer nele, ó. A reta não inclina, ela apenas sobe. A inclinação é sempre a mesma, ó.
Olha aqui que interessante, eu coloquei o B no 4. Olha o eixo Y, aonde a reta está cortando o eixo Y, no 4. Eu vou levar esse cara lá para o menos 2. Percebam que a reta não inclina, ela apenas se desloca. Menos 2. F de x é quem agora? 2, porque o A vale 2 e o B vale menos 2, perceberam? Aonde a reta está cortando o eixo Y? Lá no menos 2. Se eu levar esse cara para o menos 5, ó, ele vai cortar a reta lá no menos 5. Se eu levar isso aqui para 4,5 negativo, ele está cortando aqui, ó, no 4,5. Perceberam isso? Me perguntaram hoje de manhã por que quando a coordenada é 0, né, o par ordenado tem algum zero, por que está sempre em cima do eixo? Eu vou fixar um ponto aqui, ó. Eu vou fixar esse ponto aqui da intersecção com o eixo y, perceberam? A intersecção com o eixo y, intersecção da função f de x com o eixo y, tá? Percebam que eu vou mexer no b, só no coeficiente linear, então ele vai ficar subindo e descendo esse cara. Vocês vão olhar aqui no par ordenado, ó. 0 em x. Por que é 0 em x esse ponto? Que eu nem o ponto, tá, gente? Não é a reta, o ponto. Isso aqui é a coordenada de um ponto. Esse ponto nem está deslocado, todo ponto começa no 0, 0, ele nem foi para a direita e nem foi para a esquerda, então ele não tem deslocamento em x. Eu vou subir e descer esse ponto, vocês vão ficar vendo aqui que o valor de x não altera, ó. Olha lá. Ele sempre vai ficar andando em cima do eixo y. Todo ponto que está em cima do eixo y só tem coordenada y. O x vale sempre 0, ó. Perceberam? Tá ok, ó? Sempre vale 0, aqui não altera em nada. Vou tirar esse ponto, vamos colocar um outro ponto. Agora aqui em cima, aqui é o zero da função, né? Percebam que aqui o y vale 0, ó. Perceberam? Eu tirei o ponto A por enquanto, ponto B, ó. Ponto B, ponto B, intersecção da função f com o eixo x. Eu vou deslocar esse ponto aqui, ó. Mexer no B também, ó. Percebam que sempre o y ali no par ordenado, aqui, ó, no par ordenado, ele continua valendo 0, porque o ponto nem foi deslocado para cima nem para baixo. Por isso que a gente chama de zero da função, porque a função, que é o f de x, que tem o valor do y, vale sempre 0. Perceberam isso? Ó? Tudo bem até aqui? E finalmente, para a gente terminar essa videoaula, eu vou mostrar a questão da inclinação da reta. Tá ok? Vou tirar esses pontos daí. Deixa eu ver como é que eu marco esse ângulo. Sempre é sentido anti-horário. Deixa eu marcar então aqui em relação ao... Eu preciso traçar uma reta. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ângulo, inclinação. Então, foi isso aqui, foi isso. Eu acabei não... Não. Deixa eu ver se eu crio uma reta rápida, passar uma, deixa eu já sei, passar uma linha aqui. Deixa eu passar uma linha aqui, se eu consigo mexer esse ângulo. Acho que agora vai. Estou criando um ângulo aqui, mas não é esse ângulo em si que eu quero. Estou só criando um ângulo excêntrico, não é esse ângulo que eu desejo. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu não conseguir, a gente fecha o vídeo por aqui, que já está mais que bom isso daí. Que aqui não está aparecendo o ângulo devido ao fato de eu não ter. Quando é polígono a gente consegue fazer isso mais fácil. Ele não vai mostrar o ângulo para vocês, porque estou trabalhando com uma função. A função está com um controle deslizante. De qualquer forma, basta vocês olharem aqui embaixo, ó. Esse ângulo é o ângulo alfa que eu estava mostrando para vocês. E por que chama de taxa de variação? A taxa de variação é quanto essa reta se afasta
do eixo x. Então, quanto mais inclinado for, quanto maior o A, mais rápido a taxa de variação, olha, mais ele vai se afastando, negativo, certo? Ou positivo. Então, isso aqui é o nosso GeoGebra, como eu falei, basta você isso aqui, esse ponto e acaba sendo zero da função, ok? Pessoal, então por hoje eu creio que já está suficiente. A gente vai continuar fazendo a parte da reta. Eu não vou protelar mais, senão vai ficar um pouco extenso esse vídeo. E não quero que fique tão extenso assim, que a gente já está aí com 30 minutos. Vocês têm exatamente esse tempo, a gente não vai ter live hoje. Mas a ideia de construir os triângulos e retângulos seria fazer isso exatamente sobre a reta, mas fica para uma próxima ocasião, para não estender demais. Meia hora de vídeo está para lá de bom. Essa foi a parte introdutória. Fechando de novo, o que eu quero que vocês tenham memorizado é: coeficiente angular mexe na inclinação da reta, coeficiente linear, ele fala aonde a reta está cortando o ponto, o eixo y. Coeficiente linear, ó, ponto A está ali mexendo, ele mostra onde que a reta corta o eixo y. O ioiô michôchô serve para a gente calcular o coeficiente angular, se eu conhecer dois pontos, sem ficar fazendo muitos cálculos. E a função ela pode ser feita composta, né? Na função composta, a função ela pode ser construída a partir de duas ou mais sentenças. Então vai ser depender muito do formato de cada sentença, mas pode ser que eu tenha uma reta com uma parábola e qualquer outra coisa depois. Pessoal, por hoje então tá joia. Chega por hoje dessa parte da matéria, ok? Grande abraço a todos, até a próxima.